aula 9 da série Usando o Prat. Hoje nós vamos ver as medidas de parâmetros acústicos que nos permitam revelar se houve ou não um processo como ditongação, monotongação e modal intrusiva no português brasileiro. Tá? Vou começar aqui abrindo esse par de objetos Sound Text Grid, onde vocês podem ver aqui 4 exemplos, 4 pronúncias dentro da frase veículo digo, mas baixinho, de 4 pessoas de estados diferentes. Então, as pronúncias das bordas em Minas Gerais e São Paulo, veremos que não houve ditongação dessa conjunção adversativa, né? Mas nas pronúncias dos nordestinos, de Piauí e Ceará, a gente vai ver que houve, tá? Então, ouvindo aqui o mineiro, Mas, o paulista, mas, Piauí, mais, Ceará. mais, Tá? Então a gente vai ver, vocês podem ver já no espectrograma aqui, prestar atenção no segundo formante, que é essa segunda faixa escura. Vocês podem ver que há mais ou menos no caso do Piauí, mais ou menos na metade da duração deste, a gente chama de vocoide, né, para incluir tanto ditongos quanto vogais, né? Que houve uma subida bem marcada a partir daqui, estou indicando, bem forte, né, bem inclinada, tá aí acompanhada de uma leve descida do primeiro formante, que vocês podem ver aqui, indicando realmente a presença do que? De um iod, que é uma semivogal anterior palatal, né, que a gente representa como J, né? Isso acontece também no mineiro, a diferença em relação ao Piauí, que o Piauí tem uma fase que a gente chama de estacionária, porque o F2 e o F1 estão horizontais, significa que a língua está naquela posição fazendo um A. Em algum momento na metade ela passa então, a transitar para a região anteropalatal, né? E para fazer o iod. Isso acontece no mineiro, porém parece que ele já começa desde o início desse A, ele já está em movimento para a região anteropalatal, que é caracterizada então, indicada por esse movimento contínuo, né, de subida do F2, e a partir de um dado momento, vocês podem ver mais ou menos por aqui, de descida do F1, tá? Então essa faixa escura começa para baixo, significando que a mandíbula, o sistema língua-mandibular, na verdade, está subindo, né? Que evidentemente é a semivogal, o I, o J, que é homoorgânico, né? No mesmo ponto de articulação que o I, é uma vogal alta, uma semivogal alta, e portanto a mandíbula tem que subir. Isso não acontece nem no mineiro, nem no paulista. Vocês veem que F1 e F2 ficam horizontais o tempo todo, toda a sua duração. O que faz soar realmente mas, só como vogal. Mesma coisa no mineiro. mas, mas, Tá? Isso não acontece nem no Piauí, nem no Ceará. Então a gente pode ver que a mostrar qualitativamente essa diferença do movimento, esses comentários que eu fiz, é algo que serve de apoio, né, para mostrar que houve a divulgação, quer dizer, uma ajuda do ponto de vista experimental. Agora, quantificar e fazer análise estatística depende de ter vários dados sobre isso, quantificar em que momento ocorre a subida, a taxa dessa subida, tudo isso é passível de ser feito no PRAT, tanto manual quanto automaticamente, tá? Uma vez que, por exemplo, a taxa de subida pode ser calculada, por exemplo, a partir de um determinado ponto até o final, calculando a diferença entre os valores inicial e final do F2, por exemplo, tá? E pelo tempo. Aí a gente vê quantos hertz por segundo está aumentando e fazer essas comparações, tá? Então isso é uma forma de mostrar a ditongação. Tá? Da mesma forma que a gente pode mostrar a ditongação, a gente pode mostrar o fenômeno inverso, a monotongação. Então aqui eu trouxe a minha própria fala, exemplo das palavras respeito, que não houve, realmente, raramente se dá a monotongação nesse caso, né? Respeito, raramente se vê respeito, né? Mas a palavra bandeira é muito comum, ter a monotongação, que é o fenômeno inverso à ditongação, que é um ditongo subjacente, tá? Inclusive ortográfico, bandeira, pronunciado como monotongo, como vogal, bandeira, né? Que vocês podem ouvir aqui primeiro no respeito, aqui. Respeito, respeito, bandeira, 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 tá? Minha fala é bem rouca, sobretudo a fala matinal.
mas serve para ilustração. A gente vê que a gente vai encontrar falas assim, ou às vezes muito mais difíceis ainda. Então eu vou fazer um zoom nas palavras respectivas, lembrar que às vezes limite de palavra, de tons, de vogais, a gente já foi mostrado na aula e também está na série de aulas sobre fonética acústica. Vou fazer um zoom na palavra respeito, tá? Aqui já tem o tracejado, né, dos formantes aqui. Então, o que a gente pode ver, e aqui é de propósito usado a palavra como bandeira, é porque o E e o I são ambas anteriores, então a subida do F2, que eu mostrei agora há pouco, do A para o J, estou mostrando agora do E para o J. A subida é mais suave, uma vez que o E já é anterior, né? Lembra que F2 está relacionada à anterioridade, então quanto maior o valor de F2, mais anterior é a vogal. Então aqui vocês podem ver que a subida, vou colocar aqui, ó, horizontalmente, nos pontinhos estão ali durante o E, que é o início, né? E eles vão subindo um pouquinho. Estão vendo aqui? Oscila um pouquinho. Mas se eu tirar aqui os pontinhos, a gente vê claramente no espectrograma que F2 aqui, ó, tem uma ligeira subida ao longo de todo esse vocoide, né? Caracterizando então um ditongo, né? Tá? A mesma coisa acontece, essa subida do F2, né, no trecho de bandeira pronunciado como tal. Tá vendo? Ó, dá para ver, mesmo no espectrograma aqui, essa região escura continua aqui, e geralmente mais alto aqui. Se eu colocar o traçado dos formantes, você vê que ela está aqui numa posição, em torno de 1847 Hz, e à direita ela está acima disso, assumindo em torno de 2200 Hz, tá? Apesar dessa distância parecer pequena, às vezes são 400 Hz de diferença, tá? Se a gente fizer um zoom aqui até 2500 Hz, a gente vê essa subida mais claramente. Como é que eu faço? Muda a escala na segunda linha aqui, que está mostrando de 0 até 5000, peço para mostrar de 0 até 2500. Vocês estão vendo, eu exagero aqui um pouco a escala, então a subida é muito mais clara. Estão vendo? Em bandeira, só mudei a escala, tá? Respeito. Estão vendo aqui? Mais alto também aqui, à direita. Isso não deve acontecer em bandeira cuja sílaba tônica pronunciada como contendo um monotom, uma vogal, tá aqui, ó. Pode ver, inclusive, que ela fica na região estável, inclusive abaixa depois, tá? A influência já do F2 da vogal A, que vem depois, tá vendo? O F2 do A, que vem depois, tem um efeito mesmo com a presença do tap aqui, dura, tá? Ele afeta, puxa para baixo o F2. Já a partir daqui, estão vendo? Isso a gente chama de coarticulação. Uma articulação afetando a outra, como se for, elas são feitas conjuntamente, daí a palavra, o prefixo coarticulação, tá? Então esse F2 do A afeta o F2 do E, tá? Então veja, não foi produzido. Ele também está na palavra bandeira como ditongo, no entanto ele não evita, não faz, não com que não impede que esse F2 suba em bandeira. Bem claramente. Os valores de F2 aqui, ó, médios nesse trecho, são menores do que nesse outro trecho. Se eu pedir o valor do formante, não tem média, vai falar get first, ele vai colocar vários valores. Ah, não, ele fez uma média. Antigamente, nas versões anteriores, ele dava todos os valores dos pontinhos. Aqui ele faz uma média. 435 Hz, nesse trecho inicial de EI, e nesse trecho à direita, então 435 passa a ser F1, desculpe, acabei, estou falando no F1, então F1 abaixou, né, porque, como eu falei, tá, a mandíbula subiu, então F1 abaixa, mas o que eu quero ver mesmo, e vi o formante errado, né, estou querendo ver o F2, é o Get Second Format, então 1914 Hz, então esse é o valor que está aqui no trecho metade, primeira metade, na segunda metade, então 1914, Second Format, não First. Está 2115, então estou, portanto, mais alto, né? Em torno de 100 Hz, mais alto. Então, mostrando que há uma deriva para um valor superior que representa o ditongo. Como eu falei, pode ser medido dessa forma, na forma de uma média, na forma de uma inclinação dessa curva, tá? De uma taxa de subida e assim vai. Tá? Então, são possibilidades de medida efetiva, tá? Pode ser vários exemplos,
mesma pessoa, comparar pessoas diferentes, o grau de tonação ou monotonação entre as pessoas. Então isso é possibilidade usando apenas F2 e F1. Então F2 é o mais claro e o F1 normalmente acompanha. E quando ocorre a ditonação, sem ter o J ou o W, né, sem vogal labivelar ou sem vogal palatal, sempre ocorre então uma subida, uma diminuição do valor de F1 ao longo do ditongo, uma subida do F2 se for J e uma descida de F2 se for W, tá? Porque o W é homorgânico ao U, que tem um F2 muito baixo, então se fosse eu, por exemplo, em pouco, esse F2 abaixaria. E se for pronunciado como pouco, ele ficaria estável horizontal, tá? Então lembrem disso. Para concluir o exemplo da aula de hoje, eu vou aqui ter um exemplo, vou tirar o formante por enquanto, de duas palavras, agnóstico e psicologia, que tem ou subjacentemente sequência de consonântica, né? Cana, duas sonoras, ps, duas surdas, tá? Do ponto de vista fonológico, uma de uma falante mineira O agnóstico, psicologia. e outra paraense. O agnóstico, psicologia. Vocês podem ver o que é a vogal intrusiva. Essa vogal alta anterior que vai se colocar, parecer nessa sequência de consoante. Então eu vou ver se ela existe. Então, é fácil ser localizado pelas características espectrais de uma vogal. Então na palavra agnóstico tá aqui, ó. O agnóstico, o agnóstico. Então o finalzinho de dígro, aqui vocês podem ver o que tem aqui, ó. Então vocês podem ver que isso aqui é o vozeamento, pré-vozeamento do G, a explosão do G. Depois vem o N, claramente identificado aqui, ó. E entre essa explosão do G e o N tem um elemento claramente vocálico, né? Pela energia maior do que as consoantes anterior e posterior e pelas características, né, de vozeamento de vogal, tá? Vocês podem ver aqui, ó, com o zoom. Este é uma vogal, tá? Se eu colocar os formantes adaptando para valores femininos, que são standard, né? Retract, repetindo aqui o formante, vocês podem ver que eu tinha colocado até 2500 Hz, ele está bem alto esse F2, a gente nem consegue ver direito, então eu vou voltar até exibir o valor com standards até 5000 Hz. Vocês podem ver que o F2 dessa vogal é bem alto, 2300 Hz, o F1 é bem baixo, o F3 é alto também, caracterizando então a vogal I. Isso aqui é um I, a vogal intrusiva. A mineira. Entre sonoras, ela introduziu, né? Ocorreu a ipêndice da vogal I. Na palavra psicologia, então vem aqui. Psicologia. Tem o finalzinho do dígro, né? Então tem essa parte aqui, né? Que é o PS. Psicologia. E aqui já é o ecologia. Então no PS, entre o P e o S não tem nada. E mesmo ela fez desaparecer o I. Subjacente aqui da ortografia não é pronunciado. Então é como se fosse PSK. Tá? Vejam que é bem diferente a gente comparar as mesmas palavras na falante paraense. O agnóstico. Estão vendo aqui a mesma coisa que aconteceu com a mineira, quer dizer, tem aqui uma vogal, tá? Com o F2 alto, F3 alto, característico, até o mesmo valor aqui, 2300, da mineira, né? Característico de I. Então, esse aqui é um I. Tá? A gente sempre fala para não ouvir os segmentos isomórficos ao fonema, do tamanho do fonema, sozinho, sempre numa sílaba. Tá? O I. E na palavra psicologia, diferentemente da mineira, veja o que acontece. Mas tem algo interessante aí. Tem um curto I entre o P, que está aqui, explosão do P. Essa é a explosão do P, aqui é o S. Tá? E esse elemento que há entre o P e o S é um curto I. Então F2 alto, tá? 900, F3 também, F1 baixo, que são as características do I. Então entre o P e o S ela fez o I, que é a vogal intrusiva. No entanto, a vogal subjacente, o I aqui, ela não realizou. Ela começou a realizar aqui, ó. Vocês podem ver que tem aqui uma
um F2 aqui, uma região escura, na mesma região do I, mas ela cessou imediatamente. Então, ela não realizou o I subjacente, mas sim o I da vogal intrusiva. Que é algo comum, inclusive, na fala feminina, tá? Falar psicologia, psicologia. Fazer esse par, né? Como se fosse uma sílaba, é um troqueu. Tá? A primeira é forte, a segunda é fraca e acaba apagando, fazendo a elisão desse I. Tá? Então, vocês estão vendo, mesmo qualitativamente, posso mostrar se está presente ou não essa vogal intrusiva e medir seus formantes, comparar até com o I, os formantes de um I pós-tônico da mesma pessoa ou um I tônico da mesma pessoa, para ver se esse I tem mais a cara da qualidade vocal, né, de vogal, do I tônico ou do I pós-tônico, né, até ajudando a gente a escolher a melhor representação fonética para esse som. Então, hoje a aula é sobre isso, que envolve justamente o estudo desses 3 processos fônicos. Muito obrigado.